Abra a palavra de Deus. Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. A Laricinha está querendo outro? Está treinando aí, né? Vai lá com o áudio lá. Quem achou, diga amém? Ah lá, está até ali no teto. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Fala comigo assim: o desejo de Deus é que Cristo seja formado em mim. Ore comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo. E agora te pedir que o Senhor venha, Senhor, mais uma vez nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que necessitamos ouvir. Para a honra e glória do teu nome, Senhor, para que sejamos mais que vencedores. Para que Cristo cada dia seja formado em nós pela tua palavra, pela ação do teu Espírito Santo, pelo teu grande e eterno amor, em nome de Jesus. Amém? Amados, o apóstolo Paulo, ele fala algo bem, uma verdade tremenda, né? Com carinho. Mas quando ele fala filhinhos ali, ele quer matar aquele povo que está ali. Sabe? Meu querido, sabe como é que é? Porque a carta aos Gálatas, na realidade, é uma carta de advertência, uma chamada de atenção bem grande. Está todo mundo me ouvindo aí atrás aí, gente? Está me ouvindo bem? Tá. É uma chamada de atenção grande. Por quê? Essa carta foi escrita por volta de 49, 50 depois de Cristo. O apóstolo Paulo havia fundado aquela igreja que ficava no Oriente Médio, ali na Ásia Menor, perdão, junto com Barnabé. Mas ele havia pregado a respeito da salvação mediante a fé. Mediante o quê? A fé em Jesus Cristo. Por isso que ele fala, né, que a salvação é pela fé independente das obras da lei, aquela lei mosaica, tá? Não é a lei moral. E aí, o que aconteceu? Depois que ele pregou a salvação por isso, porque os itens que eram pedidos pela lei mosaica eram itens muito pesados, os rituais eram muito pesados, que eram específicos só para aquele povo, porque era um povo de sacerdotes. Por exemplo, os turnos dos sacerdotes, que eram para ser vigiados, entendeu? A respeito da alimentação, tudo que era feito, foi feito para um povo específico. Eles guardavam as festas, guardavam, sabe, que haviam sido ordenadas por Moisés, eram várias festas, 7 festas. Isso era para um povo específico. Mas agora o evangelho estava sendo pregado ao mundo, por isso que ele fala assim, ó, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo para abrir os olhos. E aí ele começa a falar, no livro de Gálatas, o seguinte: ora, se a salvação fosse pelos ritos da lei, a lei veio depois de Abraão. A lei veio através dos levitas, e os levitas eram descendentes de Abraão. Como é que Abraão foi salvo antes da lei? Porque a salvação nunca foi pelo cumprimento das obras da lei, mas sempre foi pela fé. Por isso a Bíblia diz, e Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E a nossa justiça hoje é Cristo, é o sangue de Jesus vestido na cruz do Calvário. Amém, amados? Glória a Deus. Tanto que, por causa dessa situação, teve uma luta, assim, o primeiro concílio em Jerusalém, né, onde o apóstolo Paulo e Barnabé foram até lá, porque os judeus queriam que os novos cristãos, que não eram judeus, que espalhados por todos os lados, seguissem os rituais cristãos. E Paulo falou, não dá para fazer isso, que se nós mesmos não conseguimos, como é que a gente quer impor esse peso nas costas dos outros? O próprio Senhor Jesus falou o seguinte: os fariseus, eles colocavam carga pesada no ombro dos outros e eles mesmos não carregavam nem com o dedo. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado assim: aquela igreja havia sido liberta da religiosidade. A religião é a bênção? É para nos manter com disciplina, nos manter unidos,
temos mais força, mas na realidade não é ela que vai nos salvar. Quem nos salva é a nossa fé em Jesus Cristo. Está sendo claro aqui, gente? Né? Paulo queria dizer isso. E aí ele fala, então, se Abraão foi salvo pela fé, logo os que são da fé são herdeiros junto com Abraão. Entendeu? São herdeiros de Abraão, da promessa. Tanto que ele fala assim, não são israelitas os que saíram de Abraão, mas os da fé. Porque ele fala, nem todo que nasceu em Israel é verdadeiro israelita, porque o Israel espiritual de Deus não é aquele que está lá. Estou sendo claro aqui? Paulo fala com clareza isso. E é uma certa, né? A gente tem que orar por todos, na realidade, mas não podemos confundir o Israel espiritual de Deus com o Israel Estado. Tá? Eu não vou entrar nessa linha agora não, que é muito mais complicado. Né, irmão Gino? Mas a gente precisa entender que Deus, ele fez dos bárbaros, ele fez dos romanos, fez dos gregos, dos judeus, um povo só, que é a igreja dele. Amém? Aí ele fala, não existe mais escravo, nem livre, nem judeu, nem grego, todos são um só em Cristo Jesus. Então, por que Jesus falou? A lei veio até João Batista. Passou dali, agora é a graça. Então, independente se é judeu, se é árabe, se é brasileiro, aceitou Jesus, está salvo. Estou sendo claro aqui, gente? Pertence à igreja do Senhor. Não é pra... E aí, só que ele, quando fala isso, para poder liberar o pessoal daqueles rituais que eram rígidos. Antigamente, na Assembleia de Deus, muitos anos atrás, se você não tivesse a carteirinha, você não entrava num determinado culto. É igual clube, sabe? Fechado. E se não viesse de terno, também nem entrava na igreja. Não é pregava, não. Você não entrava na igreja. Concorda comigo? Aí eu faço a pergunta, onde é que o terno salva alguém? E chapéu, mais atrás tinha que ter chapéu. E as mulheres tem algumas religiões, não na Assembleia, mas em algumas religiões tem que botar um véu. Estou sendo claro aqui, gente? O que tem uma coisa a ver com a outra? Isso é coisa de homem. Não é? Aí o que acontece? Se a mulher usasse um brinco, está encapetada. Fosse bater uma bola, Serginho, acabou o mundo. O pessoal vai falar até que ela vai para o inferno com a bola e tudo. Né? Então, essa mesma religiosidade existia lá com o judeu. E aí Cristo veio quebrando, e Paulo, ele veio pregando sobre isso. Aí no concílio de Jerusalém, está lá em Atos 15, foi comissionado o seguinte, foi concordado o seguinte. Interessante que Pedro fala assim, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, para que a igreja de Cristo não se imponha a outra carga, a não ser que abster-se da prostituição, da carne sufocada, do sangue e da idolatria. Fala comigo assim, a única regra, sem ser moral, é não comer sangue, carne sufocada, já vou explicar, prostituição e idolatria. Fora isso, gente, o que se impor para você, está errado. Aí é coisa de homem. Isso foi colocado, está ali na Bíblia, o Espírito Santo e os apóstolos. Então, nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. E quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então, fechou, é isso que a igreja de Cristo tem que se ater. O resto não existe. Entendeu bem aqui, gente? Amém? Mas pintou a unha de vermelho. Qual o problema? Tem algum problema? Na verdade. Então, esse tipo de, vamos colocar assim, de peso que se colocava nos Gálatas, que queriam que eles fossem como judeus. E aí Paulo fala, não, os judeus foram rejeitados, que rejeitaram a Cristo. A não ser os judeus que aceitaram a Cristo. E os que aceitaram a Cristo, agora queria que quem aceitasse Jesus também se tornasse judeu. Ele falou, não pode, vai dar errado isso. Tá? Então, por isso que ele fala isso. Ele fala, filhinhos, por quem eu sofro de novo as dores de
parto. Por quê? Porque muitos irmãos judeus entraram na igreja da Galácia, nas igrejas, para poder tentar perverter o que o apóstolo Paulo tinha pregado. E aí ele fala assim, um pouco de fermento, leveda o quê? Toda a massa. Fala com o irmão que está ao seu lado, isso é muito difícil, tirar um fermento de uma massa. Quem já fez pão aqui, o bolo? Como é que tu vai tirar o fermento dali? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, muito cuidado com o que o nosso coração se deixa conduzir. Se naquela época já tinham muitas informações que não eram bases do Evangelho, imagina hoje. Quem tem celular? Levanta a mão aí. Deus fala através do teu celular, mas o capeta também. Não é verdade? Quantas informações, quantas argumentações você recebe todos os dias de doutores na lei, que eu não sei de onde esse pessoal apareceu. Não cuidam de ninguém. Não é verdade? Não dão um quilo de arroz para ninguém, 1 quilo de sal. Não faz uma visita no hospital, não vai fazer uma visita aos presos. Não participa de uma célula, nem em culto vão e querem doutrinar as pessoas. Quem já viu isso aí? E aí tem gente que segue. Aí depois, quando dá ruim, faz o quê? Aonde é que vai recorrer? O irmão que está na igreja, porque ele que vai te ajudar, vai te aturar. Aturar mesmo, gente. Porque no sufoco a pessoa liga 2 horas da manhã para o outro. Liga ou não liga? Mas na hora que a pessoa fala assim, cuidado, essa direção está errada, a pessoa, quem sabe é nós. É ou não é verdade? Está quebradinho, aí ouve tudo. Está bem, para aí, quem manda sou eu, meu irmão, na minha vida. É ou não é verdade? E ninguém quer mandar na tua vida mesmo, não. Mas a orientação bíblica, eu não posso deixar de dar. Porque senão Deus me cobra. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, você vê que se na época o apóstolo Paulo já tinha dificuldade, que ele fala assim, ele chega a dizer para os Gálatas assim, ó insensatos Gálatas. Chama os Gálatas de insensatos. Fala assim, quem vos conduziu a sair da graça tão rapidamente? Você nota que eles perderam a graça. Gente, perder a graça é perder a salvação. Tem que tomar muito cuidado com isso. Paulo fala, quem vos conduziu a perder a graça tão rápido? A ficar dando ouvido àqueles que não conhecem a palavra e nem cuidam de vocês. Tudo isso para poder ter atenção. Tudo isso para poder preservar a imagem daquele judeu. Deu para entender bem aqui? Tudo isso para poder ter alguma vantagem. E aí o apóstolo Paulo fica nervoso, chateado. E ele começa a falar, olha, eu recebi diretamente do Senhor Jesus o Evangelho para transmitir para vocês. Para que vocês pudessem ser edificados na graça do Senhor. E já preguei para vocês que a salvação é pela fé. O apóstolo Paulo brigava por aquele povo. Mas olha só a cabeça como é que voa com rapidez. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O que o apóstolo Paulo estava sentindo ali, ele falou, sinto as dores de quê? Parto. Eu nunca senti dor de parto. Graças a Deus, né, gente? Coisa de mulher. Mas o que eu quero dizer é que ele quis comparar a angústia que ele estava sentindo por perder aquelas pessoas que já haviam, ganhado para Cristo, para endemoniados. Deu para entender bem aqui? A mente fraca do pessoal de ir através de qualquer um. E às vezes, a gente prega, a gente orienta, a gente direciona, a gente, se esforça, a gente dá atenção pessoalmente, e aí quando você olha para a pessoa está olhando para você como se estivesse olhando para o vazio, fala arrego. Você fala, meu filho, essa cadeira é vermelha. Eu falo, não, acho que não é vermelha, não, é magenta. Tá bom, meu filho, mas eu não sei qual a diferença, tá bom, algum tom desse de vermelho. Coisas óbvias, a pessoa começa a enfraquecer. Deu para entender bem aqui, gente? Só que os Gálatas, existem algumas situações em que nós somos enganados, que eu quero falar com vocês aqui. Às vezes nós acreditamos na mentira, por quê? Primeiro,
Porque a mentira, quando alguém mente para você, ele fala justamente aquilo que é confortável para você. A mentira você não precisa pesquisar para saber se é verdade ou não. É confortável. Por que é confortável? Ela vai geralmente de encontro àquilo que você já deseja ouvir. Então fica encaixadinho. Deu para entender? Você quer algo, aí aquilo vem, ó, como uma luva. Estou sendo claro aqui, gente? Então, tanto quem engana quanto quem é enganado, nesse caso aqui, estão o quê? Incorrendo no mesmo erro. Porque senão Deus não punia aquele que está errado. Deus, se o enganado não tivesse responsabilidade nenhuma, ele não seria punido. Amém? Fala que o irmão que está ao seu lado assim, ó, não adianta, porque o pastor, através da palavra, não vai aliviar para você. Cada um é responsável pelo seu caminho. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? E aí, agora, pode ser por ingenuidade? Pode. Se você não tem conhecimento nenhum, é um novo convertido, beleza, tá legal. Então, o ingênuo é uma coisa. Deus não leva em conta o tempo, dá o quê? Ignorância. Agora, qual outra forma da gente ser enganado? Né? A primeira é você ser ingênuo. Beleza, Deus vai dar um jeito, né, de abrir seus olhos, de trazer conhecimento e ajudar você. Segundo ponto, é quando a mentira vai de encontro ao que você deseja. Igual o apóstolo Paulo fala, ele diz assim, ó, nos últimos dias, são os últimos dias hoje, creio, muitos seguirão a espíritos de demônio em doutrina de homens e amontoarão para si mestres segundo o desejo do seu coração. Então a pessoa já deseja aquilo, ela procura aquele que vai validar o que ela quer ouvir. Esse aí está frito. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Ele não quer a verdade, ele quer validar aquilo que ele já acredita. Inclusive a Big Tech faz isso muito bem hoje. Né? Se você procura uma batedeira hoje, quando você abre o jornal, toda hora vem batedeira, não é verdade? Não, né? Então, assim são todas as informações. Eles separam por grupo para poder validar, botar a gente numa bolha. Então, primeiro passo, né, para a gente ser enganado, ingenuidade. Por isso que a Bíblia orienta a gente buscar conhecimento na palavra de Deus. Eu já falei isso aqui outras vezes, vou repetir de novo. Falei na reunião de homens da semana. Jesus fala assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, todas as minhas ações, minha conduta, meu comportamento, pensamentos, meus sentimentos, eles têm que estar de acordo com a palavra de Deus, porque é a única verdade que me preserva a vida. Estou sendo claro aqui, gente? Então, se você tiver qualquer sentimento, pensamento, alguns você já sabe que é do capeta mesmo, então, não adianta contar a história, outros são da carne. Mas aqueles que você tem dúvida, vai na palavra e dá uma olhada, ou pergunta a alguém de direito, ó, tá legal isso aqui? A pessoa vai falar contigo, não. Tem uns que você já sabe, então, não é verdade? Aí, por exemplo, quando a serpente foi tentar Eva, a serpente falou alguma coisa, ela já sabia a palavra? Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Então alguém precisava convencer Eva de que Eva não faz isso não. Fala que o irmão que está ao seu lado assim, não vai aparecer ninguém falando contigo não. Fala assim, não vai aparecer ninguém falando contigo não, tu já sabe. Por que Deus deixou então a serpente? É normal, gente. Você já sabe, vai ficar em cima de você? Estou sendo claro aqui, gente? Já sabe que é certo ou errado. Então ela já sabia. Então algumas coisas você já sabe com clareza. Outras que não sabe, o que você tem que fazer? Opa, eu vou consultar para saber se está certo ou errado. Então os Gálatas não tinham recebido o evangelho de Jesus através do apóstolo Paulo e Barnabé. Aí vão outros camaradas lá, e inclusive lá, porque aí ficam no meio deles, que o apóstolo Paulo fundava a igreja e ia para outro lugar. Aí quem fica perto acaba virando amiguinho. E aí você acaba, por causa do afeto, dando ouvido mais um amiguinho do que a verdade. É assim ou não é, gente? É ou não é, gente? E aí, infelizmente, sabe o que acontece? Nem sempre um amiguinho é amiguinho, pode ser uma serpente ali, compadre. E aí te leva para furada.
Deu para entender bem? E aí, se você vai para a furada, o problema é seu. Então, nós nos deixamos persuadir, é da natureza do ser humano por aquilo que lhe dá vantagem. É vantajoso você se deixar persuadir, você se deixa enganar, você ainda cria argumento. E aí você vê pessoas, sabe, com nível superior, sabe, graduação até PhD, right doctor, né? E aí, no erro, por que está no erro? Porque quanto mais conhecimento, mais você vai buscar embasar aquilo que você deseja. Estou sendo claro aqui, gente? Por isso o Senhor Jesus fala assim, graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, que revelaste os teus mistérios aos pequeninos e ocultaste aos sábios entendidos. Por quê? O sábio entendido está cheio de si, fica difícil convencer um indivíduo dele. Amém? E o princípio da sabedoria é o quê? É o temor ao Senhor. Então, se é sábio e não tem temor ao Senhor, essa sabedoria é humana. Como Tiago fala, é maligna e terrena, não tem nada a ver com a sabedoria de Deus. Aí a tendência é ir para o buraco. Porque eu vou falar uma coisa, mais conhecimento do que o diabo ninguém aqui tem. É ou não é verdade? Né? Mais entendimento das coisas que o diabo ninguém tem. Um ser, né? Não sei, o tempo, o espaço que ele foi criado, a capacidade dele. E mesmo assim caiu. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Então você vê que para que eu não passe da graça, como os Gálatas passaram, e Paulo estava chamando, eu preciso entender o seguinte, eu estou sendo ingênuo quanto à palavra, então eu preciso basear as minhas ações na palavra de Deus. Primeiro ponto, amém? Por isso nós temos na igreja, tem um discipulado na igreja, você tem as células para você tirar a dúvida, tem os cultos que você pode anotar e depois procurar tirar as dúvidas também, amém? Tem as atividades que você faz na igreja, que todas elas têm que estar embasadas na palavra. Tem tudo, gente. Você não precisa ficar boiando. Entendeu bem, gente? Então, primeiro passo, eu preciso entender o seguinte, se eu desejo não ser enganado por Satanás, nem pelas vozes que estão aí pela rua, ou pela voz do meu próprio coração, eu preciso ser humilde, e ser desejoso de que Cristo seja formado em mim. Senão, não vou conseguir. Esse desejo ardente tem que estar no meu e no seu coração. Então, amado, essa aula, né, vamos colocar assim, quem está falando hoje aqui com vocês, é no sentido do seguinte, eu preciso guardar minha mente, o meu coração, de todas as vozes que não são as vozes de Deus. E para fazer isso, eu tenho que ter o coração humilde e os olhos fitos no Senhor. Paulo fala assim, ó, eu não alcancei a perfeição, presta bem atenção, e o camarada ele era poliglota, falava hebraico, ele falava latim, falava aramaico, falava grego, quem entendeu bem o que é? Ele era doutor na lei judaica e na lei romana. Era capacitado? Era de uma linhagem nobre, porque ele era cidadão romano, não porque terceirização, arrumou um green card lá e tal, casou com alguém, não, ele era de nascença cidadão romano. Quem entendeu bem aqui? Tinha privilégio. E era, né, da elite dos fariseus. E ele fala assim, eu não alcancei a perfeição, e tudo aquilo que eu era e que eu sabia, eu reputei por esterco. Quem sabe o que é esterco aí? Titica. Diante do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, eu que não sei porcaria nenhuma, mal falo português. Aí ainda quero peitar a Bíblia. Ainda quero questionar o Evangelho de Cristo. Vai ser burro assim no quinto dos infernos. É ou não é? Quer, na realidade, levar um tombo e se dar mal. Deus quer que você seja mais que vencedor. Quem quer ser mais que vencedor aqui? Então eu preciso que Cristo seja formado em mim. E aí ele fala, mas eu deixo tudo que para trás de mim fico e prossigo para o alvo da minha soberana vocação, que está em quem? Em Cristo Jesus. Por isso que ele queria que Cristo fosse formado nele, a ponto de mais na frente ele fala assim, ó, por isso, mais na frente, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, porque a única forma de você vencer o mundo é Cristo vivendo em você.
Mas para que isso aconteça, eu tenho que fazer igual o apóstolo Paulo e falar assim, eu esmurro meu corpo e reduzo ele à escravidão, ou seja, porque minha carne deseja as coisas do mundo. Mas o meu interior clama pelo Senhor. Deu para entender bem? Eu clamo, Abba, Pai, eu quero que Cristo seja formado em mim. Esse desejo é que vai atrair o Espírito Santo para você. É que vai aperfeiçoar você. Agora, toda vez que você cede, você anda para trás, meu irmão. Toda vez que você, dá ouvido àquilo que não é de Deus, você anda para trás. E não tem como Deus fazer algo na tua vida se você não quiser. Sabe o que Jesus fala? Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e eu e o Pai cearemos com Ele. Deus nos deu essa capacidade. Para Deus abrir o mar vermelho é tranquilo. Para Deus fazer o sol parar, criar novos céus, nova terra, mas existe um limite que Ele mesmo estabeleceu para Ele. Qual é? O nosso coração. Tem uma chave que só você abre por dentro. Deus não vai abrir. É que Deus não estava vendo, eu já falei outro dia aqui, o voto precipitado de Jefté, não vou nem citar o aqui para não... Será que ele não estava vendo os erros de Davi, a vaidade dele em querer recensear o povo? Por que não mandou alguém falar com ele antes? Será que não estava vendo? Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Os erros do rei Ezequias, que era um rei abençoado por ele. Não estava vendo o rei Josias, que era um rei também abençoado. Em fazer uma empreitada militar quando Deus não mandou e ele se deu mal. Estava vendo, e assim como ele olha para mim e para você. Estou sendo claro aqui, gente, ou não? Então, se eu quero que Cristo seja formado em mim, para eu ser mais que vencedor, como o apóstolo Paulo diz, que quem está em Cristo Jesus é o quê? Mais que vencedor, eu preciso que Cristo seja formado em mim, mas eu tenho que ter esse desejo no meu coração. Então, fala comigo assim, ingenuidade não me livra de um tropeço. Assim, o desejo do meu coração piora quando eu não escolho a palavra de Deus. Aí a pancada é maior. O próprio Senhor Jesus, ele fala assim, ele diz assim, o que eu estou trazendo aqui só base bíblica, tá? Ele diz assim, ó, aquele servo que não sabe o que é certo e faz errado, vai receber açoite do mesmo jeito. E aquele que sabe e faz, vai receber mais açoite. Ou seja, tem gente apanhando aqui na terra, na vida profissional, emocional, espiritual. Por quê? Mesmo que não saiba, já está errado por não saber. Entendeu bem? Olha o que ele fala para os fariseus. Vocês erram por não conhecer as Escrituras. Eu queria que você prestasse bem atenção aqui, porque eu vou falar para você aqui. Não conhecer as Escrituras já é um erro do ser humano, já é um pecado. Amém? E como é que eu faço, pastor? Gente, aqui que mais tem pessoas, é só levantar a mão que a partir de amanhã já tem gente aí te discipulando aí, te dando os passos, primeiro, segundo, terceiro, 20, os milésimos passos de Jesus para você. Tem apostilas aqui na igreja que vão trazer o panorama bíblico para a tua vida, para você ser uma pessoa adulta e não cair em qualquer erro, em qualquer conto. Estou sendo claro aqui, gente? Aí eu fico triste, é que às vezes tem pessoas que estão indo tão bem, mas tão bem. Aí daqui a pouco você vê, o coração delas começa a ir embora. E a gente olha. Aí teve uma vez, a pastora chegou para mim e falou, pastor, a fulana, aí eu, assim, deu uns problemas e tal, uma irmã, não foi nem dessa aqui, foi na outra. Aí eu vou ter que chamar a atenção, falar com ela. Sabe o que eu falei com a pastora? Chama não. Aí eu falei, que é isso, pastor? Não faz não, sabe? Porque ela não vai te ouvir. Você só vai se aborrecer. Porque ela está se achando muita coisa. Então, o que acontece? A pessoa, coração altivo, não ouve ninguém. Estou sendo claro aqui? Deixa que vai quebrar a cara, depois você conserta. É o jeito. Alguns dá para consertar, outros não. Estou sendo claro aqui, gente? Porque se você for humilde, claro que alguém vai te chamar a atenção, vai conversar com você. Agora, se você estiver arrogante, tentou falar, você não quer ouvir. O próprio apóstolo Paulo fala assim, admoesta uma, no máximo duas, e deixa. Entendeu bem, gente? Amém? Glória a Deus. Então, aqui na igreja, a gente nunca vai adotar uma postura de vigiar a tua vida. A nossa postura é de colocar você no caminho da palavra de Deus. Para você ser abençoado. Agora, a direção, quem toma é você que tem que ir.
Nem com filho eu faço isso, a única coisa que eu faço, se vier pedir, eu falo, ó, eu tenho experiência, não faz isso, mas pai, não sei o quê. Melhor não. Mas pai, então faz o que você quer. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Fala que o irmão que está ao seu lado assim, quem tem filho barbado é gato. Vai ficar puxando marmanjo, meu Deus do céu. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Glória a Deus? Eu não posso, né, gente? Pelo amor de Deus, gente. Vai ficar o tempo todo na pessoa, não faz isso, e fulano. Não, Deus não fez, Jesus não fez. Aquele rapaz, como é que é o nome daquele rapaz? O jovem rico, né? Sabe o que eu faço para poder herdar? Você cumpre aí? Eu cumpro tudo, sou o cara. É, não é? Jesus já tinha vaidade no coração dele, mas tudo bem, então faz isso, vai viver. E aí Jesus não deu nem muita atenção, porque senão ia ter que dar uma pancada nele. Está sendo claro? Mas aí ele vai e fala, não, o que eu faço mais? Então estou aqui a aparecer, né? Era para deixar por minha conta, é ou não é verdade? Aí, então faz o seguinte, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Aí o camarada saiu triste, nem falou mais nada, foi embora. Aí eu faço uma pergunta, Jesus foi atrás dele? Mandou alguém atrás dele? Pedro, vai lá dar um toque nele? João, você que é o cara que chama todo mundo de filhinho, que é o profeta do amor, vai, abraça ele. Jesus fez isso? Quando Judas resolveu trair Jesus, o que Jesus falou? O que tem que fazer, faz logo, mas não perturba não. Amém? Toma meu tempo, não. Estou sendo claro aqui, gente? Entenda bem uma coisa aqui. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Não está assim, né? Se você quiser parar de beber, é com a gente. Se não quiser, aí vai lá para o outro lado. Quem entendeu aqui? Aqui é o seguinte, quer ir para o céu e aí encontrar Jesus é com a gente. Quem entendeu aqui? Quer perturbar, vai para outro lugar. É ou não é? Mas gente, o apóstolo Paulo, teve que, olha só, é sério isso, foi lá uma galerinha lá, já semeou e a cabeça da pessoa voou com tanta rapidez. Que fragilidade é essa do raio, gente? Que mente fraca é essa? Hoje está feliz, amanhã está triste, hoje está contente, amanhã está depressivo. Estou sendo claro aqui, gente? Hoje está cheio de fé, amanhã não acredita em nada. Que inconstância é essa, meu Deus do céu? Em nome de Jesus. Por isso que Paulo fala, ó, insensatos Gálatas, como é que passaram tão depressa caíram, tão depressa foram para o buraco, tão depressa já passaram da verdade para a mentira. Então, em nome de Jesus, se você quiser, aquele que pensa que está de pé, acude para quê? Aqui não cai. Então, se você quer ser mais que vencedor em Cristo Jesus, seja firme e constante na palavra de Deus. Até que Cristo seja formado em nós. Até que Cristo seja formado em nós. Quando é que Cristo vai ser formado em nós? Só Ele que sabe. Mas quanto mais você se envolve na obra, quanto mais você busca a presença, mais Cristo é formado em você, mais fortalecido você fica. E aí, né? Existe aquele pessoal ainda que... Quem foi perdoado nos pecados aqui? Levanta a mão. É bom, né, ser perdoado, né? Quem realmente agradece a Deus foi Deus jogar no mar de esquecimento. Da Bíblia diz que Deus jogou no mar de esquecimento. Você já reparou que tem pecadores que foram perdoados, que agora estão condenando outros pecadores? É engraçado isso, mas é verdade. Hein? Não, gente, eu já, né? Já pequei algumas vezes? Não. Pequei muitas vezes? Pequei muito mesmo. Quem já pecou muitas vezes? Levanta a mão. Não engana outro não, que Deus está vendo, tá? Quem já pecou muito? Eu pequei muito. Mas o sangue de Jesus purifica todo pecado. Então, mas aí agora que Jesus me purificou, aí eu olho para trás e vem um outro pecador que precisa ser resgatado. Aí o que eu faço? Isso é um pecador. É uma pecadora. É ou não é? Tem vergonha de ficar pecando desse jeito, não? Estou falando para quem? Estou falando para mim mesmo? Que se eu voltar um pouquinho para trás, eu vou ficar com vergonha. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, a gente precisa entender isso. A nossa salvação é pela fé em Jesus Cristo.
Porque se for pelas tuas obras e pelas minhas, a gente está frito, nada vai pagar os pecados que a gente fez no seu sangue de Jesus na cruz. É isso que Paulo estava falando para os Gálatas, e eles queriam agora, sabe, merecer o céu, merecer ir para o céu, merecer ser santo, e não a santificação é pelo sangue de Jesus. Nada resolve isso. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Essa semana eu estava conversando com um rapaz, aí ele me contou umas histórias, aquela coisa toda. Sabe aquelas histórias que a pessoa conta que ele errou, mas ele quer se justificar? Eu deixei ele contar, ele contou, legal. Eu falei, poxa, bonito, cara, legal. Tu acredita nisso mesmo? Aí ele ficou olhando para mim assim, eu falei, é porque eu não acredito, não. Se eu não acredito, imagina Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você ter pecado não tem problema nenhum. Ou você tem problema, claro, que você vai pagar pelo seu pecado. Mas o que eu estou dizendo é que Jesus te purifica do pecado. Mas Jesus te purifica, não é o teu argumento para justificar você, não. Não é a narrativa que você criar, não. A única coisa que purifica o homem do pecado é o sangue de Jesus. Estou sendo claro aqui, gente? Aí agora sim, eu purificado, eu vou lutar para não pecar mais. Para poder não envergonhar o nome de Jesus. Entendeu aqui a diferença, irmão? Amém? Eu errei, vacilei. Jesus me perdoou. Eu não vou chegar para ele e vou começar a contar a história. Mas é porque minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, o meu trabalho. Não, para com isso. A serpente, a mulher que tu me deu. Gente, não vai rolar. Estou sendo claro aqui, gente? Na Bíblia, ninguém que tentou se justificar com Deus se deu bem. Somente aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia. É isso que Paulo queria falar para os Gálatas ali. Vocês caíram quando vocês começaram a querer merecer e querer realmente justificar as atitudes de vocês através das atitudes. Não, a minha atitude é para mostrar que eu já fui resgatado. Não é para eu ir para o céu. Amém, amado? Então, a gente não pode, em hipótese alguma, achar que porque o Senhor me perdoou, me abençoou, agora eu estou sentado na igreja direitinho, todo dia eu venho com a Bíblia debaixo do braço, né? Hoje o pessoal vem com o celular, né? Mas é legal. Mas tudo bem. Aí, né, volta, vem na igreja, senta aí no cantinho, né? Todo dia estou orando, estou participando da atividade na igreja. Legal, tem que fazer mesmo. Mas não é isso que justifica a gente. O que justifica é o sangue de Jesus Cristo. Um coração contrito diante de Deus. É isso que Paulo quer dizer, pela fé em Jesus Cristo. Então eu não posso, porque me tornei crente, agora ser o acusador do mundo. Já tem o diabo para acusar. Tu vai querer tomar a vez dele? Estou sendo claro aqui, gente, ou não? Amém? Né? Aí ele vai falar, não, gente, essa vaga é minha. É ou não é? Aí vai o crente, não, é um bandido, é isso, aquilo. É claro. Para a gente encerrar, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando Jesus veio, ele veio para libertar os oprimidos e os cativos. Amém? Glória a Deus. Então ele veio libertar as vítimas, tá? Do diabo, do pecado, essa coisa toda. Mas interessante é que ele também veio para libertar aqueles que vitimavam os outros. Interessante isso. Ele salvou aquela mulher adúltera, do flagrante adultério, aquela outra mulher que estava lá a samaritana, mulher samaritana, mas ele veio salvar também Zaqueu, que oprimiu o povo roubando. Ele veio salvar também Mateus, que oprimiu o povo roubando. Ele veio salvar o malfeitor da cruz, que também era bandido. Quem entendeu bem aqui? E veio salvar o apóstolo Paulo, que era arrogante, perseguidor, violento e assassino. E às vezes a gente só quer, tem que pagar. Já imaginou se Deus virasse para você assim, você tem que pagar? Estou sendo claro aqui, gente, ou não? Amém? Por isso o Senhor fala assim, bem-aventurados misericordiosos, por quê? Alcançarão misericórdia. Já falei isso aqui várias vezes, vou repetir para você. Naquele dia, é claro que eu quero vinde bendito do meu Pai, mas não é pelo que eu fiz, eu deixei de fazer.
Porque, na realidade, quando ele olhar para mim, ele vai falar assim, vacila, mas é maneiro. Né? Não, eu quero que ele fale assim, olha, né? Ele foi misericordioso, então vou ter misericórdia dele. Então tenha misericórdia daquele que está sofrendo, aquele que está caído, aquele que está com problema, seja a vítima ou seja o algoz. O Senhor quer que a gente abençoe o próximo. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Amém? O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele fala o seguinte, ele diz assim, olha, amai, né? Ele fala, amai quem? Os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não é isso que ele fala? Olha o que ele fala aqui, ó, coisa bonita. É aqui em Mateus mesmo, né? Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Olha só, amai os inimigos, bendizei os que vos maldizem, faz bem os que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí eu quero fazer o quê? Falou mal de mim, vou falar também. É ou não é verdade? Não levo desaforo para casa? Não é assim? Esse é o conceito do mundo, meus irmãos. Não é o nosso conceito. Estou sendo claro assim, gente? Já pensou amar o seu inimigo? Orar para aquele que está perseguindo você. Mas se você quer ser filho do Pai Celestial, você tem que ter isso no coração. Aí Cristo vai ser formado em você. Aí você vai ser mais que vencedor em todos os sentidos. Amém, amados? Quem entendeu essa mensagem aqui? Então, olha só, em nome de Jesus, Deus quer preservar sua mente, o seu coração, de toda essa angústia, de toda a mentira que existe aí fora. Porque tem pessoas que usam verdades, presta bem atenção, verdades, mas para poder trazer para você agonia. Porque tem verdade, tem mentira que tem aparência de quê? De verdade, né? São sofismas. Entendeu bem? E tem pessoas que também trazem meias verdades, tem outros que trazem mentira lavada. Então não tem. Mas a pessoa acredita assim mesmo, porque é o que está no coração. Então Deus não vai nos preservar se eu não vigiar o meu coração. Eu preciso vigiar o meu coração. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Amém? Quem quer que Cristo seja formado em você aí? É o que Ele quer fazer na minha vida e na sua. Olha, estamos realmente nos últimos dias. As coisas estão ficando cada vez pior. Né? Se ali já tinha capeta entrando na igreja para perturbar, imagina hoje. É ou não é verdade? Amém? Então, vamos vigiar e orar para que não entreis em tentação. A tentação, tem gente que acha que é só questão de sexual, questão de roubar. Não, tentação da vaidade, da mentira, da fofoca, da ganância. Estou sendo claro aqui, gente? Tudo isso pode fazer a gente cair, da avareza. Então, a sua igreja, ela tem tantas atividades que podem encaixar você bem, abençoar a tua vida. Então, não deixa se perder, não. Glória a Deus. Participa. Tem gente que fala assim, eu sou servo de Jesus Cristo. É mesmo? Serve em quê? Mas não faz nada, não carrega um tijolo, um pedacinho de pedra. Não dá um copinho d'água para quem está chegando ali. Amém? Não, ajuda, faz alguma coisa, porque o Senhor Jesus veio para ser útil. Então, se eu quero Cristo formado no meu coração, eu tenho que entender que eu tenho que ser útil. E não tem que esperar ninguém mandar fazer, não. Cristo alguém está mandando Cristo fazer, Cristo, vai ali, vai aqui, prega a palavra. Não. E ele mesmo fala, o servo que faz só o que se manda é o servo o quê? Inútil. Imagina aquele que não faz nem o que se manda. Né? Então, que o Senhor abençoe sua vida e guarde a sua mente, o seu coração, de todas as mentiras do mundo, das mentiras que o nosso próprio coração quer contar para a gente, e das mentiras do diabo. Amém, amados?
Glória a Deus. Está com dúvida, vai na palavra. Não entende? Pergunta o irmão que já está mais tempo. Tá? Participa das células na tua igreja, participa das atividades. Isso vai enriquecer você. Cada vez que você se enche mais da palavra, se enche mais de Cristo. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, essa tua mensagem que foi pregada aqui para os teus filhos, meu Deus, meu Pai, para a nossa vida, protege a nossa mente e o nosso coração dos enganos, Pai, do mundo. Protege, meu Deus, toda a malignidade, meu Pai, da nossa própria vaidade, da nossa ganância, dos desejos do nosso coração que podem nos arrastar para longe da tua palavra. Meu Deus, olha só, os Gálatas, um pouco de fermento, incendiou aquela igreja, o apóstolo Paulo estava sentindo dores como se de parto. Protege a tua igreja, Pai, das falsas doutrinas, dos ensinos de demônio, até dos desejos do nosso próprio coração, meu Deus, meu Pai, buscando facilidades onde não existe, meu Pai. Por isso abençoa teus filhos, Pai, guarda a mente e o coração, para que não venham, Pai, desperdiçar o tempo, meu Pai, que eles têm, e venham ser mais que vencedores sempre, em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, amém?